Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ter que sair aqui do esboço e entrar de novo para entrar na Bíblia, porque aqui no celular tem outra coisa separada aqui que eu vou ler com você. É a minha introdução, é o que eu vou ler aqui no celular. Uma postagem de um pastor. Eu falei o quê? Efésios capítulo de número 2. É isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Deixa eu ser de Bereia. Eu acho que não é esse o texto não, espera aí. É isso mesmo, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, é porque eu botei no 1. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Amém? Do verso 11 até o verso 22. Preste atenção comigo aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitularam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconcilia-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, a inimizade. E vindo, verso 17, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros. Verso 19, e aqui eu quero destacar esse verso. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. De que família? Da família de Deus. De onde? Isso. Quem respondeu assim? Gessé. Então, faz igual Gessé, gente. De onde? De onde? Estávamos longe. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Mesmo sendo gentios, sendo reconhecidos como incircuncisos ou incircuncidados, por aqueles que eram circuncidados na carne, por causa do sangue vertido na cruz do Calvário, os incircuncisos e os circuncisos se tornaram um em Cristo. Você está entendendo? É isso que o texto está dizendo. E aí, no verso 19, ele diz, assim, já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e
edificados no fundamento dos apóstolos e profetas e... Eu quero ver se você está acordado. Domingo é dia de dormir à tarde, à noite é hora de vir para o culto. Então você não está à tarde, você está à noite, você já dormiu, acorda. Eu também tirei um cochilo agora à tarde. Edificado sobre o fundamento dos... E mais o quê? Eu acho que essa igreja está dormindo hoje. Eu vou até tomar uma água enquanto você acorda. Sacode essa pessoa aí, sacode ela, sacode. Sacode. Uma sacudida santa, com amor. Vou fazer igual no encontro. Quando a gente está ministrando aquelas horas. Lembra? Quem lembra? Quando o bispo está ministrando. Aí eu tenho que falar assim. Levanta. Lembra? Aleluia. Deixa eu continuar. E profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce. No qual todo edifício bem ajustado cresce. No qual, meu Deus do céu, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, deixa eu voltar ao meu esboço. Eu preparei essa mensagem agora à tarde, depois que eu dei um cochilo. Eu preguei pela manhã, eu esqueci que eu tinha uma agenda hoje. Deixei para preparar a mensagem hoje e tinha uma agenda de manhã. Cheguei em casa quase 2. Falei, só o sangue. Quase que eu repito a mensagem que eu preguei hoje de manhã. Só que falar sobre família está queimando no meu coração. E quando eu vi essa postagem que eu vou ler para você aqui agora, essa semana eu falei, meu Deus, é isso. E essa postagem aqui é a minha introdução. Verso 19, e aí vai ser a base aqui, por isso nós vamos falar de família. Assim já não sois mais estrangeiros, ou forasteiros, peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Levanta a tua mão direita. Você sabe o que é direita e a esquerda, sabe? Levanta a tua mão direita e diga assim: eu sou da família de Deus. Aleluia. Você faz parte da família de Deus. Você não é estrangeiro e nem peregrino. Não mais. Você agora é filho. Você agora é edificado no Espírito. E aí eu quero ler com você uma postagem. E aí você vai falar assim, aí Deus vai começar a falar, quer ver? Se bem que tem gente que não está aqui que precisava ouvir. Mas vamos lá, o problema de eu colocar o óculos é que depois não dá para eu tirar. Mas vamos lá, porque essa aqui está pequena demais. Eu começo a introdução dessa mensagem. Que tipo de igreja? E já te dando a resposta, uma família para pertencer. Ou seja, eu podia colocar o tema só assim, uma igreja família. Eu vim de um congresso, de uma conferência onde, para olhar para você, eu tenho que tirar. Senão eu vejo todo mundo embaçado. Só o sangue isso aqui, né? Eu vim de uma conferência onde nós fomos reativados. Quem estava na conferência sabe do que eu estou falando.
Pastor Fabinho saiu de lá dizendo assim: pelo menos uma vez por mês eu tenho que vir nesse lugar. Agora em outubro nós temos outra conferência lá com Randy Clark. A tua cara, Fabiano. Eu sei que você já vai estar em Floripa. Voa, voz dos apóstolos, cura e avivamento. E aí eu falei assim, eu preciso falar, eu preciso transicionar a minha igreja. A Transformando Vidas Church, a gente não pode só falar que a Transformando Vidas Church não é um lugar para frequentar, uma família para pertencer. Isso é muito legal, é muito bonito. E lá também, ouvindo Carlito Paz, eu aprendi, na verdade, reafirmou para mim algo que eu já sabia, que a gente tem que falar. A gente tem que ensinar. A visão que não é falada, ela se perde no meio do caminho. A visão precisa ser falada constantemente. A igreja precisa saber qual é a visão que o seu líder carrega. A igreja precisa saber, olhar para o líder e saber aonde é que o líder quer chegar. Hoje eu estava pregando pela manhã em uma igreja e no final eu achei interessante. Às vezes pessoas de casa não valorizam isso. E aí a gente sai. Aí, pastor, acabou o culto. Eu fui dar um testemunho, porque no final a pastora pediu para eu fazer oferta. Eu nem abri a palavra. Falei sobre Mateus capítulo 6. Lembra que eu sempre falo aqui? Quem é discípulo faz 3 coisas: oferta, ora e jejua. Falei sobre isso e tal. Quando acabou o culto, aí um grupo de pessoas, a pastora da igreja, e um grupo de pessoas me cercaram e tal, querendo falar comigo. Uma pessoa me entregou algo e foi de Deus. E aí eu comecei a conversar, comecei a compartilhar uns remas. E aí eu estou vendo, tinha pelo menos 2 pessoas, a gente conversando, já descontraído no final do culto, tinha café no final do culto, e 2 pessoas filmando a gente conversando, prestando atenção e se alimentando daquilo que eu estava falando. E aí, essa semana, queimando no meu coração uma igreja família. Uma igreja família, uma igreja família. E eu digo, meu Deus, eu preciso transicionar. Eu preciso ser essa igreja. Eu não posso só usar essa frase e essa frase se tornar um jargão. De fato, uma igreja família é o que Deus espera. Eu vou falar de pelo menos outros 2 tipos de igreja aqui, que é a igreja fábrica e a igreja fantasia. Você já ouviu? A igreja fábrica, a igreja os 3 Fs. Fábrica, fantasia e família. E aí eu quero ler com você um negócio muito interessante. Aí eu preciso colocar o bendito. Escute isso. Alguém pediu um conselho ao apóstolo Paulo. Pergunte para mim a quem? Ao apóstolo Paulo. Aí disse assim, quer ver? Ó? Alô? É o apóstolo Paulo? Sim, é ele. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Desculpe o incômodo, mas estou precisando da sua ajuda. É que eu ando decepcionado com a igreja a qual pertenço e estou procurando uma outra para congregar. Estou pensando em congregar em Corinto. O que o Senhor me diz? Olha, a igreja de Corinto é boa, mas tem grupinhos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Tem inveja, contendas, brigas, que vão parar até nos tribunais de justiça. Tem até alguns fornicadores lá em Corinto. E a igreja de Éfeso? É uma boa igreja, alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Eita! E Tessalônica? É boa também, mas tem alguns
desordenados, que não gostam de trabalhar. Ai, meu Deus. E se eu for para Filipos? Filipos até que é uma igreja boa. Mas a irmã Evódia e a irmã Sintique se desentenderam e estão sem conversar, mas cantam todo o culto no coral e estão no círculo de oração. Presta atenção, gente, presta atenção. Eu não estou inventando, não. Tem os textos aqui referente àquilo que o apóstolo Paulo está falando para esse cidadão que ligou para ele. Você está comigo? Eu parei aonde? E se eu for para Filipos? É isso, né? E se eu for para Filipos? Filipos é até uma igreja boa, mas a irmã Evódia e a irmã Sintique que se desentenderam, estão sem conversar, mas continuam cantando no coral e não estão no ciclo de oração. Então, acho que vou mudar para Colosso. Olha, em Colossos tem um grupo que está até cultuando a anjos. Que coisa! E se eu for então para a igreja dos Gálatas? Bem, lá tem alguns crentes que querem se devorar entre si. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Entrei em contato com o apóstolo João para saber se a igreja de Tiatira seria ideal. Mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza e que tem apoiado a prostituição e a idolatria. Apocalipse 2:20. Pensei então na possibilidade de ir para Laodiceia. Mas João me disse que seus membros são orgulhosos, materialistas, mornos espiritualmente. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que lá tem alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Sabe, irmão Paulo, já pensei em ir para a igreja central em Jerusalém, mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa lá, além de murmuradores, e alguns mentem ao ministério, buscando destaque na comunidade. E agora, o que faço? Aí vem a resposta. Não de Paulo, mas pelo que eu entendo aqui do pastor que postou, que fez a postagem. Você precisa entender que há joio no meio do trigo, em todo lugar. Muitos crentes são genuínos, mas estão em processos de aperfeiçoamento. Diga aleluia. Fala assim, ufa. Meu Deus, quantas igrejas nós falamos aqui. Alguns mais maduros e outros ainda imaturos. Um dia haverá uma igreja perfeita. Hebreus 12:23. Mas nem eu nem você poderemos entrar lá, nesse corpo corruptível. Portanto, meu conselho é que você coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Quando for à igreja, não vá atrás de um culto que te agrade, mas ofereça o seu melhor culto. Se você fizer isso, o seu culto será perfeito, mesmo em uma igreja imperfeita. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você quiser, eu compartilho depois com você. Tá bom? Só me chamar. Agora vem comigo. Até o ano 300 DC. Uau, o que é isso, bicho? Só os teólogos sabem. Não, quem estuda a palavra sabe. Eu vou esmiuçar para você. Até o ano 300 depois de Cristo, por isso DC,
até o ano 300 depois de Cristo, a igreja, ela era o que ela nasceu para ser. Embora após a morte de Jesus e o estabelecimento da igreja, a igreja foi perseguida como uma seita. E a partir do ano 300, então, mais ou menos, a igreja que era perseguida como seita, mas ainda assim, ela fazia o que era para ser feito, ou ela estava executando o seu propósito como Cristo, como Jesus, como o próprio Deus a concebeu. Do ano 300, ano 301, mais ou menos, a igreja começa a ser romanizada. Preste atenção, não romantizada, romanizada. Roma assume o poder e Roma percebe que a maior ascensão de Roma, o império percebe que a maior ascensão de Roma estava na igreja. A igreja tinha maior crescimento, a igreja prevalecia, a igreja aparecia. Então Roma toma as rédeas da igreja. Você está comigo? Eu estou te dando uma introdução rápida para levar você onde eu quero. E você vai ver que vai ter hora que eu vou ler aqui, porque eu tenho uma mente brilhante, mas não é perfeita. Eu preparei essa mensagem agora à tarde, não deu tempo nem de estudar. Normalmente eu preparo a mensagem, eu estudo para que eu possa ler o menos possível. Mas hoje não deu. Então, durante esse período, ano 300, a igreja ela é romanizada. Roma torna-se um império e domina tudo, inclusive a igreja. Então cria-se uma estrutura em torno da igreja, com novos dogmas, novos costumes. A igreja, ou melhor, Roma dominando a igreja. Isso vai até o ano 1000, mais ou menos, ou seja, até o século X. No século X, ano 1000, 1001, começam os cismas da igreja. No ano 1054, segundo a pesquisa que eu fiz, a igreja católica, ela racha e se divide em duas. E aí isso vai perdurar até o século XVI, mais ou menos, aonde acontece a reforma. Eu disse o quê? Reforma. Aliás, eu estou te falando isso aqui, falando essas coisas aqui, a gente lembra de quê? Da história da igreja, né, pastor? E talvez esse ano ainda, esse mês eu estou descendo para a aula do curso que eu estou fazendo, um sábado no mês, o sábado o dia inteiro, e eu vou confirmar com o diretor do instituto lá, ele vai subir e nós vamos estabelecer um curso de teologia aqui. O pastor Fabinho, pode aplaudir. O pastor Fabinho falou que era o primeiro aluno. O André também falou que é o primeiro. E ó, eu não sei quanto vai ser a mensalidade aqui. Se eu puder fazer menos, eu vou fazer. Mas a mensalidade, lá embaixo do curso de teologia, é R$100 por mês. Olha só. Quando eu fiz teologia, eu pagava. Era meio ou um salário, pastor? Era meio salário. Eu não sei se ainda está assim. Meio salário mínimo por mês a mensalidade. Você vai pagar R$100 por mês para fazer teologia e abraçar o teu chamado. Porque tem gente aqui que tem chamado pastoral. Deixa eu voltar para cá. Então, até o século X, ou seja, ano 1000, a igreja permanece desse jeito. Rígida, engessada, cheia de dogmas, pesada, do ano 1000 até o século XVI, ou seja, 1600, a igreja continua desse jeito. Agora, a palavra
O povo não tem mais a palavra na sua língua. No século XVI acontece a reforma. E eu disse reforma. Pensa comigo. Reforma, quando a gente pensa em reforma, por exemplo, se você vai reformar a sua casa, você vai começar a fazer algo, dar uma renovada a partir do que já tem. Não é uma construção ou uma reconstrução. É uma reforma. Então veio a reforma, mas a reforma não mudou muita coisa. Deu algumas direções à igreja, acendeu alguma luz para a igreja, mas não resolveu. A igreja continuou engessada, continuou cheia de dogmas, continuou religiosa. Até que, a partir do século 17, 18, acontece um avivamento. Estados Unidos, Europa, e aí vem os morávios, história, ó. Aí vem os morávios, aquele avivamento. Aí dos morávios, a gente vai ter a contribuição de novos homens que vêm surgindo, Wesley, Moody, Spurgeon. Uau! Só monstro. Só monstro. E aí, quando vem esses homens, já século XVIII para o século XIX, avivamento, alguma coisa começa a mudar na igreja, a igreja começa a querer fazer o caminho de volta. Aí vem deixa eu pegar aqui, para eu não falar errado. As missões modernas, é isso? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Onde eu estou? Sangue, fogo e fumaça. Religiosidade. Isso, missões modernas. Vem as missões modernas. E então o evangelho começa a ser expandido. O evangelho começa a ser pregado no mundo inteiro. A igreja começa a avançar. Agora não existe mais só igrejas históricas. Após todo esse avivamento, mas as igrejas historicamente, ou as igrejas históricas, elas recebem algo novo, mas ao mesmo tempo, elas ainda seguram algumas coisas que vêm lá de Roma. E eu não estou falando da igreja católica, eu estou falando da igreja universal, da igreja que Cristo estabeleceu. Porque eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma fala nossa, e eu já discordo dessa fala. Eu prefiro dizer que eu sou filho de Deus. Mas o nosso costume é dizer, eu sou evangélico. Mas continua sendo católico. É outra coisa. Não é para agora. Não é para confundir você não, mas não dá para resolver isso agora aqui. Você se diz evangélico, mas é católico. Nós somos católicos. Tem gente balançando a cabeça assim, não sou não. Nós somos católicos apostólicos, abençoados. Nós só não somos mais romanos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você não entendeu nada, né? Mas tudo bem. Um dia você vai entender. Faz teologia. CML também. Católicos apostólicos romanos. Então preste atenção. Aí vem tudo isso. E agora chegamos no momento em que estamos. E aí só tem uma coisa para acontecer. O quê? A igreja precisa se tornar uma igreja família. Por que, bispo, que a igreja tem que ser igreja família? Porque
deixa eu te dizer, Deus não criou nada além de família. O senhor está enganado, aí já é seita, é heresia. Gênesis capítulo 1. Beleza, Deus criou as coisas. Mas fora aquilo que criou, que está criado em Gênesis, e no sexto dia foi eu e você, o homem, Deus não criou nada. Nada no sentido de quê? Olha só, Deus não criou as organizações. Deus não criou as ONGs. Deus não criou as empresas. Deus não criou as multinacionais. Deus não criou nada disso. Deus só criou duas coisas, que na verdade não são organizações, é tratada como organização. Tem muito sacerdote que olha para ela como organização, mas não é organização, é organismo. Deus só criou dois organismos: a família biológica e a família espiritual, a igreja. Só isso que Deus criou. Deus não criou empresa, Deus não criou ONGs, Deus não criou fábricas, Deus não criou televisão, Deus não criou nada disso. Deus só criou a família biológica e a família espiritual. E eu e você precisamos tanto de uma quanto de outra. Portanto, eu começo a pregar para você agora. Aborta essa ideia de que dá para ser igreja sozinho. Aborta essa ideia de que dá para ser igreja em casa. Ai, agora eu sou crente de Cristo em casa. Eu participo do culto toda noite na melodia. Vai, bobo. Quem sabe a melodia vai estar te esperando lá na porta. Aborta a ideia, então, de que para você dá para ser igreja sozinho. Escute isso. Quem quer ser igreja sozinho, ou quem pensa que pode ser igreja sozinho, ainda não se deu conta da orfandade. Eu vou dizer de novo. Quem pensa que dá para ser igreja sozinho, que não precisa da família espiritual, que não precisa de um lugar para congregar, que não precisa de um pastor sobre ele, de um cajado que lhe direcione, é órfão há muito tempo e não sabe disso. O projeto de Deus sempre foi família, e começou com Adão. Ele disse: eu vou fazer para você uma ajudadora, uma auxiliadora, porque não é bom que o homem fique só. Mulher dá um trabalho. Eu estou falando isso hoje porque a bispa não está aqui. Se eu falo com ela aqui, ela só me fulmina com o olhar ali, ó. Mulher dá um trabalho. Mulher tem TPM. Oh, coisa horrível. Chuta. Mas não dá para viver sem ela. E nem as mulheres aplaudiram. Eu não estou batendo em vocês, não, mulher. A Nathalie, Estevam, 1000 maravilhas. Não tem TPM, a Nathalie, não tem. Não se aborrece. Hã? Ei, escute, olhe para mim. O projeto de Deus, para mim e para você, o projeto de Deus para a humanidade tem tudo a ver com família. Me perdoe você que está aqui hoje e quer ser um cavaleiro solitário, uma dama solitária. Você está com defeito. Porque Deus não criou o ser humano para andar, para viver e para andar sozinho. Deus criou o ser humano relacional.
Deus criou o ser humano para relacionamento. Você pode até ser introvertido, você pode até ter dificuldade de se relacionar, de fazer amizade, de conversar. Lá em casa, eu e a Radassa, a gente tem uma facilidade. Aonde a gente vai, a gente vai conversar com alguém, a gente vai fazer amigo, a gente vai fazer conexão. O Isaac e a Flávia, se alguém chegar nele, chegou, beleza, eles conversam, são agradáveis. Mas se não chegar, eles não têm coragem de chegar. Deus, o projeto de Deus é com famílias. Foi assim com Adão. Deus mandou construir uma arca, para quê? Para salvar Noé e a sua família. Os patriarcas, profetas e reis tinham famílias. Josué se posicionou na sua fé a respeito de família. Ele disse: eu e a minha família, ou seja, a minha casa, serviremos ao Senhor. Jesus tinha família. Repita comigo: Jesus tinha família. Jesus tinha família. José, o carpinteiro, e Maria. Ou seja, o projeto de Deus sempre foi e sempre será com família. A igreja do Senhor não pode ser uma igreja fábrica. O que é a igreja fábrica? E talvez um dia eu tenha sido essa igreja. Igreja fábrica é aquela que produz em série. Eu vou repetir. Igreja fábrica é aquela que produz em série. Vai chegando, fica aí. Mas não tem relacionamento, não tem discipulado. É a igreja fábrica. E tem a igreja fantasia. O que é a igreja fantasia? Vive de evento, de festa, de pregador que está bombando na internet. Deixa eu te falar, a igreja tem momentos que ela precisa ter algumas coisas de fábrica. Vai ter momentos que vai. A igreja vai ter momentos que ela vai ter alguma coisa de festa. Precisa ter. Mas a igreja não pode se mover como fábrica e como fantasia, festa fantasia, eventos, bailes, não. A igreja precisa ser uma família. E na família nem todo dia é festa. Tem dia que a Flávia quer pegar esse pescocinho aqui, ó. Tem dia que eu também quero. Porque é família. E não existe família perfeita. Repita comigo: não existe família perfeita. Olha para mim. O que você vê no Instagram, o que você vê no Facebook, oh meu querido, é fake news. Muita coisa é fake news. Não vou dizer tudo. Eu já disse outro dia aqui para você, o casal acaba de descer o pau em casa. No mesmo instante, posta uma foto rindo e posta que está tudo bem, meu amor, eu te amo. Acabou de matar o cara. Família. É por isso, irmãos, que eu li isso aqui, a introdução. Meu irmão, e você tem que resolver os teus problemas em família. Eu me aborreço na minha casa, aí eu brigo, e aí eu estou irritado, estou atribulado com a Flávia, estou atribulado com as crianças. Aí eu olho para uma família da igreja, eu olho para a família do Weiner, vou sair da câmera.
Só me ouve aí, você que está em casa. Era para estar aqui. Eu vou para a família do Weiner. E eu falo assim, a família do Weiner é melhor, eu vou mudar de família. Weiner, me recebe na tua família aí, cara. Quero ser da tua família. É assim? Não dá. Família é família. Brigando, vivendo em amor, família é família. Quem está comigo aqui hoje? Família. Gente, eu fico. Tem hora que dá vontade de rasgar as vestes. Com cada coisa que a gente vê. Fulano, cadê você? Estou chateado. Por quê, fulano? Porque o bispo não falou comigo. Ah, pelo amor de Deus. Isso eu estou dando um exemplo. Mas tem tanta coisa, irmão. A gente não tem mais tempo para esse tipo de coisa. A gente precisa se posicionar como uma igreja família que vai influenciar esse mundo. Você está vendo para onde está indo a família lá fora. Você está vendo aonde é, em que categoria querem colocar a família que foi instituída por Deus. E em Romanos está escrito, a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E eu decido te ensinar o que é ser uma igreja família. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele encontra um defeito, ele encontra um problema na igreja que, na verdade, ele encontra em outras. E aqui ele está tratando com a igreja de Corinto. E o problema de muita igreja é exatamente esse. Tem mestres. Eu li para você e repeti pedi para você inverter lá que a igreja está fundamentada sobre a doutrina de quem? Você dormiu de novo? Sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Durante muito tempo, as igrejas, inclusive, a maior parte delas históricas, elas não aceitam os 5 dons ministeriais. Só o pastor, o mestre e o evangelista. E em muitas dessas igrejas, essas 3 funções são até remuneradas. Mas não acreditam no apóstolo e no profeta. Ou seja, não acreditam no apostólico e no profético. Levanta a tua mão direita. E repita comigo assim: eu sirvo ao Senhor em uma igreja, família, que crê no apostólico e no profético. Aleluia, essa é a igreja. Eu acredito, o teu sacerdote acredita no apostólico e no profético. Não despreza os mestres. Não despreza os tutores, não despreza os professores, não despreza os evangelistas, não despreza os pastores, sou um. Mas eu acredito, uma igreja precisa ser apostólica e profética. Você está comigo? Eu não sei se está bom ou se está ruim hoje, irmão, mas hoje foi assim que Deus me deu esse negócio. O apóstolo Paulo denuncia um problema na igreja de Corinto, capítulo 4, verso 15, diz assim, porque ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, olha isso, ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, ou seja, tutores, professores, em Cristo, não teriam muitos pais. Aí ele vem dizendo, vírgula, pois eu me tornei pai de vocês em Cristo Jesus, por meio das boas novas. E aí continua, seguem o meu exemplo. Por isso que eu lhes enviei Timóteo, meu filho querido e fiel no Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se você não entendeu, eu vou dizer para você. Paulo está dizendo assim,
façam filhos. Agora, peraí, olha para mim. Peraí. Deixa eu explicar direitinho esse negócio, porque senão vai sair um monte de jovem daqui solteiro, dizendo assim, o bispo falou para eu ir fazer filho. Deixa comigo. Não, abençoado, cabeção. Não é isso não. Você que é casado, pode fazer. Nathalie, pode fazer. Paulo está dizendo isso. Seguem o meu exemplo. Ele diz assim, olha, vocês podem ter 10.000 tutores, mas tem poucos pais. Não tem pais. Eu sou pai de vocês pela pregação das boas novas. Eu me tornei pai de vocês. Paulo está dizendo isso. Querido, eu ouvi lá na conferência, eu estou pregando aqui, mas essa mensagem aqui é minha mesmo, tá? É lógico que eu estou falando coisa que eu ouvi lá, mas essa mensagem aqui é minha. Eu acordei 5 horas da tarde, e de 5 às 6 eu consegui escrever esse negócio aqui. Paulo está dizendo, segue o meu exemplo. Que exemplo? Ora, ele está dizendo em cima. Vocês têm muitos mestres, vocês têm muitos tutores, mas não têm pais. Aí ele se coloca, eu me tornei pai de vocês pela pregação das boas novas. Aí ele diz, seguem o meu exemplo. Por isso eu deixei Timóteo com vocês, que é meu filho querido, fiel ao Senhor. Ele está dizendo, façam filhos, ou seja, gerem. Escute, uma igreja fabrica em séries, mas uma igreja família gera filhos. Eu vou dizer de novo, uma igreja fábrica com outra palavra que não seja fabrica, produz. Uma igreja fábrica produz em série. Uma igreja família gera filhos espirituais. Isso é que Paulo está dizendo. Uma igreja gera filhos. Uma igreja família, melhor dizendo, gera filhos. E isso não quer dizer que não tenha problemas. Se Paulo estivesse nos nossos dias, certamente ele escreveria algumas cartinhas para transformando vida adiante. Meu irmão amado, bispo Átila Moura. E aí ele vem. Aí eu ia olhar, meu Deus, para onde que eu estou indo? Conserta isso. Família tem problema. Escute isso, escute. Pais erram. Pais não são perfeitos, mães não são perfeitas, filhos erram, filhos não são perfeitos. Tem alguém comigo? Está ruim hoje? Está ruim hoje? Uma igreja família tem problemas, mas mesmo tendo problemas, ela se resolve e gera filhos. Eu comecei a introdução falando para você que alguém ligou para Paulo. É lógico que isso aqui é uma ficção, com verdades, mas é uma ficção. O que eu estou dizendo para você? Uma das coisas que eu quero dizer para você hoje, que eu quero colocar na tua cachola hoje, pode brigar. Poder não pode não, mas briga mesmo. O bom era que não brigasse. Mas a gente sabe que briga. Às vezes um irmão olha torto para o outro. Às vezes um pisa no carro do outro dentro da igreja.
Mas o que a gente precisa é aprender a lidar com essas coisas e permanecer fincado, e permanecer na rocha, e permanecer alicerçado aonde Deus nos plantou. Porque se você sair daqui para outra igreja, vai ter problema também, meu lindo. E eu vou te falar mais, tem igreja que tem muito mais problema do que a gente tem aqui. O que é uma igreja família? Uma igreja família tem pais e filhos. Escute, olhe para mim. Eu procuro nunca tratar ninguém como números. Durante muitos anos na minha vida, ou alguns anos na minha vida, eu me encontrava com um colega encontrava comigo, e a pergunta que não queria calar, nem para mim, nem para ele, era: quantos membros está lá? Dentre outras. Você quer ver outra pergunta que nunca queria calar dentro da gente? Quanto é que a tua igreja arrecada? Isso é fábrica? Isso é organização ou é um organismo? Repita comigo: a igreja não é uma organização. A igreja tem muita coisa parecida com empresa, até CNPJ, mas é uma família e um organismo vivo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aqui não é empresa. Aqui não é organização, aqui é um organismo vivo, que precisa de um crescimento orgânico, que precisa fluir no Espírito, que precisa ser abastecida e cheia de filhos, que tem pais espirituais. Gente, escute isso. Toda pregação no mundo que você ouvir, no final dela, ela pode convergir para a paternidade. Toda pregação. Vai falar sobre a cruz. Dá para você falar de paternidade. Vai falar sobre finança. Dá para falar de paternidade. O problema, querido, é que muita gente não quer entender isso. Eu falei hoje para a pastora e para os discípulos da pastora que estava lá, eu falei: quando esse povo que está aqui entender quem é a senhora, porque o marido morreu, o pastor morreu, ela está segurando a igreja sozinha. Tem outros pastores, mas ela é a sacerdotisa principal da igreja. E eu falei algumas coisas lá, pastor, que eles me pediram até para eu ir lá. O senhor vem aqui para falar para a minha liderança? Eu falei: meu Deus, eu estou me sentindo até importante. O senhor vem aqui para falar sobre isso com a liderança? Eu falei: vem. Já marcou uma nova data para nós, dia 23, agora para mim e para minha esposa, para falar para casais. Precisamos entender que nós precisamos de paternidade. O maior problema do mundo está na falta de paternidade, está na ausência de paternidade, está na orfandade. Escute, olhe para mim, o maior interesse do diabo é nos afastar da paternidade de Deus. É que nós olhemos para Deus só como Senhor. Tem gente que olha para Deus como um Deus severo. Eu não posso pecar porque Deus vai pesar a mão. É claro que Deus é justiça. Não podemos brincar com Deus. Mas Deus é Pai. E Pai perdoa.
meu filho me aborrece, meu filho me tira do sério, Radassa me tira do sério, eu tiro eles do sério. Daí a pouco nós estamos juntos de novo. Faz, eu sei que ela vai fazer de novo. Tem coisa que a Radassa faz que eu sei que ela vai fazer de novo. Ela vem e fala, pai, me perdoa. Aí eu, tá bom, Radassa, eu te perdoo até daí a pouco tu fazer de novo. Não que eu fique profetizando isso para ela fazer de novo, mas ela faz de novo. E eu perdoo de novo. Uma igreja família é uma igreja que tem pais e filhos. Uma igreja família, ela vive não na orfandade, mas ela vive a paternidade. Uma igreja família vive a cultura da honra. Eu vou dizer de novo. Uma igreja família vive a cultura da honra. Honra é a cultura do céu. Um promove o outro. Se não dá para promover, mal também não fala. Eu vou dizer de novo. Um promove o outro. Se não dá para promover, por algum motivo, fecha a catraca, fica quietinho, mas não fala mal. Se você puder promover, promove. Se não puder, fique quieto. E a mesma coisa serve de você para o altar. Se você puder promover o altar, promova. Se você puder promover o seu bispo na rua, com quem você encontrar, promove. Se não der, fica tranquilo, fica quietinho. Uma igreja família vive a cultura da honra. Uma igreja família, as pessoas não saem por qualquer motivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu essa expressão assim, ó? Ex-pai. Existe ex-pai? Você chega assim, está conversando numa rodinha, você fala, fulano é teu ex-irmão, né? Não, não existe ex-irmão. A pastora Patrícia nunca vai ser minha ex-irmã, é minha irmã. A minha mãe nunca vai ser minha ex-mãe, é minha mãe. Foi o que eu disse. Não tem como eu brigar na minha família e falar assim, agora eu vou ser da família do Wagner. A família do Wagner é bonitinha. Eu vou ser da família do Fabiano e da Dídia. Estão bombando, estão indo para Floripa. Só os dois, está começando agora. Flores, 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 flores. Ele fez até uma homenagem para ela aqui no jantar. Que ela derreteu. Eu vou para lá, você é da família do Fabiano e da Dídia. Agora eu sou teu filho, Fabiano, eu quero ficar contigo. Ou você... Não, não dá para mudar de família. Uma igreja família tem prazer em se sentar juntos à mesa para serem alimentados. Eu vou dizer de novo. Uma igreja família tem prazer de sentar à mesa juntos para serem alimentados. Como assim, bispo? Participar junto dos cultos de celebração. Participar juntos de uma célula avivada. De uma célula multiplicadora. Aliás, nós só temos células multiplicadoras aqui. Você pode falar assim, o bispo está maluco, acho que ele bebeu. Bebi mesmo, do Espírito. Se você não vê, eu vejo. Para mim e para você. Falei aqui no sábado, ontem. Falei aqui ontem. A rede jovem ontem estava esse lado aqui, ó, completo. Esse lado aqui, ó, completo. Até a escada. Ou seja, tem 4 lances aqui de cadeira. Tinha 1/4 da igreja, 1/4 aqui de jovem. Quando eu peguei o microfone, eu falei assim, essa é a realidade, mas não é a verdade. A realidade é 1/4, mas a verdade é a igreja cheia, só de jovem, num culto de jovens. Eu vejo, eu consigo ver.
Uma igreja família tem prazer em receber convidados. Ou seja, os filhos, discípulos, estão sempre trazendo, estão sempre evangelizando, estão sempre buscando ampliar a família. Escute, olhe para mim, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Pastor não gera ovelha, pastor apacenta a ovelha, é ovelha que gera ovelha. Tudo bem que eu sou pastor para vocês, mas para ele eu sou ovelha, então eu preciso continuar gerando. Você está entendendo? Mas pastor não gera, pastor cuida. Quem gera ovelha é ovelha. E é por isso que nós precisamos ser uma igreja família saudável, para que a gente gere filhos saudáveis. Porque quem é doente vai gerar filho doente. Falei lá hoje também, e repito aqui, a igreja, ela é reflexo, dói nos pastores, dói em mim também. A igreja, ela sempre é e sempre será reflexo do altar. Se o altar estiver inteiro, a igreja vai estar inteira. Se o altar estiver quebrado, a igreja vai quebrar. Você está entendendo? E aí eu falei, compartilhei lá, teve alguns momentos na minha vida, inclusive agora, recentemente, que eu passei, eu falei lá sobre tempestade, eu preguei lá hoje sobre a Arca de Noé. A tempestade faz parte. E eu compartilhei com eles. Agora, recentemente, eu passei por tempestades de novo no meu ministério. E aí as tempestades, as afrontas, as ofensas, as ingratidões, as decepções, os abandonos, vai nos enfraquecendo ao ponto da gente não querer mais avançar. E aí, quando o sacerdote não quer mais avançar, quando o líder da igreja ele está estagnado, a igreja vai estagnar. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que eu estou andando, que eu vou correr e que eu vou voar, e você vai junto comigo. Se eu não morri da primeira vez, eu não vou morrer agora. Se da primeira vez eu lutei com todas as forças e eu me superei, dessa última vez não vai ser diferente. Eu me supero porque eu tenho uma palavra como Noé tinha. Noé, construa a arca. Ninguém entendeu nada, mas Noé sabia, eu tenho uma palavra. Então eu vou continuar construindo a arca. E aí eu falo de uma frase que eu falei na sexta-feira, para eu terminar. Senão eu vou pregando aqui. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer grande, ou melhor, se fizer sozinho, é porque não é grande. Eu vou dizer de novo, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, se você está arregaçando a manga e fala assim, eu vou fazer sozinho, pode ter certeza que o que você vai construir no final não será grande. Mas se você conta com colaboradores, se você conta com amigos, se você conta com filhos, pode ter certeza, o que você vai construir é muito grande. Você pode aplaudir ao Senhor? Cristiano, você constrói sozinho? Na London? Você não tem que estar alimentando os teus colaboradores? Motivando seus colaboradores? Reunião com eles? Brindezinho? Presentinho? Almoço? Tem que mexer no bolso? Sozinho,
Você pode até chegar mais rápido, mas não vai chegar grande. Agora junto, você vai mais longe e vai ser muito maior o que você vai construir. Coloque-se de pé. Não somos uma igreja empresa ou fábrica, ou que produz em série. Nós não somos uma igreja fantasia que vive de eventos e festas, de oba-oba. Luzinha é muito legal, fumaça é muito legal. Você não sabe como está me fazendo falta esse jogo de luz aqui. O louvor com a luz acesa. Já acostumei com o louvor com a luz apagada. Eu gosto de fumaça. Tem gente que eu boto fumaça aqui, o pessoal do louvor já olha para mim assim atravessado. Eu pode olhar atravessado. Vou botar fumaça. Mas isso não é a essência. Você está entendendo? A parede preta não é a essência. O encontro não é a essência. A imersão para mulheres que agora vai ter todo ano não é a essência do negócio. A essência é sermos família. A essência é aprender a convivermos um com os erros do outro. A essência é quando alguém pisar no nosso calo, a gente ter a coragem não de ficar falando pelos cantos, no banheiro da igreja, ou quando encontra na rua, no trânsito, no ponto de ônibus, ficar falando, não, mas a gente chegar na pessoa e falar, querida, eu vou falar com amor, você me chateou. Eu preciso me consertar com você, eu estou muito triste com você. E resolver o problema, por quê? Porque nós somos família. Família é assim. O Espírito Santo está me dizendo uma coisa aqui. Tem gente aqui que precisa procurar o Pai. Pode ter errado com você, pode ter sido ausente na sua vida, mas é teu pai. E em Êxodo, capítulo 20, está dizendo, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Procura o teu pai, perdoa o seu pai, fala com o seu pai, abraça o seu pai, diga, olha, o Senhor me machucou, o Senhor me feriu, o Senhor não foi pai presente, o Senhor não é pai presente, mas eu quero dizer que eu honro o Senhor como meu pai. Resolve o problema. Permita-se ser curado. Somos uma igreja família que cresce e se multiplica nos princípios, no amor e na comunhão, com o desejo ardente de implantar o reino. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Esse é o meu sonho para Transformando Vidas Church. Ser uma igreja família que cresce e se multiplica nos princípios, no amor e na comunhão do Senhor, com o desejo ardente de implantar o reino. Na terça-feira, eu estou indo para um café de discipulado com o meu apóstolo Joel. Se você não sabe, você tem uma cobertura, e a sua cobertura espiritual, que eu vou te falar o meu entendimento agora melhor de cobertura. Eu já falei e vou repetir agora, porque tem um monte de gente que não ouviu. Você tem uma cobertura, e a sua cobertura se chama Bispo Átila e Bispa Flávia. Seus pais espirituais se chamam Bispo Átila e Bispa Flávia. Agora, os seus bispos também têm uma cobertura. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Quando eu recebo primícia aqui, é porque eu também entrego primícia. Terça-feira agora eu estou indo para o apóstolo Joel, para o nosso café mensal.
está indo 2 carros, está indo 5, 6 pastores, e alguns estão levando família. Me pediram para ir comigo. Sabe por quê? Porque eu não posso ser egoísta. Lembra que eu falei aqui? Palavra de oferta. Joquebede entrega a Moisés. Por quê? Porque se ela retém, Moisés morre. Aquilo que eu retenho comigo morre. Mas aquilo que eu entrego, aquilo que eu compartilho, multiplica. Fecha os teus olhos. Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja você quer ser? Me ajuda. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Me ajuda a fazer da Transformando Vidas não uma igreja perfeita, que nós não vamos ser, mas ajuda-nos a fazer da Transformando Vidas não uma igreja fábrica. Eu quero ganhar muitos discípulos que não caibam nesse lugar, mas eu não quero ser uma igreja fábrica que produz em série e não conhece o que produz. Tem fábricas, tem marcas que não sabem o que está entregando no mercado. Tem coisas que nós comprávamos que era muito boa, que a qualidade era lá em cima. A marca é a mesma, a embalagem é a mesma, mas o produto lá dentro não é mais o mesmo. Por quê? Porque cresceu muito, já fez nome, está produzindo em série muito alta, ou seja, perdeu a qualidade. Eu não quero perder a qualidade. Me ajuda a não perder a qualidade de igreja família. Me ajuda a não perder a qualidade de uma igreja que abraça, de uma igreja que ama, de uma igreja que discipula, de uma igreja que anda junto. Me ajuda. Eu preciso ser com você uma igreja família que tem erros, tem erros que a gente precisa corrigir, mas uma igreja família. Você pode aplaudir o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. E você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta e a sua primícia. Alguém me ajuda aqui? Fabiano, me ajuda aqui. Pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo. Oh, sim, dedicar o meu lar, a minha igreja. Pai, receba a nossa oferta como aroma suave e manifesta nessa casa, nessa família, Pai, a tua glória. Continue falando conosco, Pai, dando-nos o logos, mas também dando-nos o rema daquilo que o Senhor tem para nós e para a nossa cidade. E recebe, Pai, cada culto, cada tempo nosso de reunião, cada encontro nosso. Ó Deus, recebe como aroma suave as tuas narinas. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor esse encontro, meu Deus, que está chegando. Restam menos de 15 dias. Senhor, em nome de Jesus, leva, Senhor, essas pessoas, ó Pai amado, para um tempo de divisor de águas em sua vida. Usa a equipe, recebe o nosso clamor, ó Deus, que nós começamos a partir de hoje. Amanhã começamos a trabalhar em prol do encontro, no jejum, na oração, no clamor. Usa-nos mais uma vez, salva vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traga a sua oferta. O Senhor abençoe você e a sua casa. O Senhor abençoe você e a sua casa. O Senhor abençoe você e a sua casa.
O Senhor abençoe a sua casa com provisão. Isso. Eu e minha casa serviremos. Senhor abençoe, o Senhor abençoe, o Senhor abençoe. Eu e minha casa Senhor abençoe. serviremos a Deus com alegria. O Senhor abençoe. O Senhor abençoe. Eu e minha casa Você pode dizer isso? serviremos a Deus. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa Sim. serviremos a Deus com alegria. Levanta sua mão. Você recebe essa palavra nessa noite? Você concorda comigo que nós precisamos ser mais família? Ame a sua família. Se dedique à sua família. Quando eu falo isso, eu falo tanto física, ou seja, biológica, quanto a família espiritual. Ame as pessoas. A minha esposa tem uma frase. E ela usa muito essa frase quando alguém a ofende. Ou quando ela vê uma ofensa. E a frase é a seguinte: não julgue o adulto que eu sou, sem saber a criança que eu fui. É forte, pensa nessa frase. Não julgue o adulto que eu sou, se você não sabe, não conhece a minha história de quando criança. Ame as pessoas. Se coloque no lugar delas. Pense, reflita, por que ela está fazendo isso comigo? Qual é o gatilho? Por que ela age assim? Eu sei que na hora da ira a gente não para pensar nessas coisas. A gente arregaça a manga e quer partir para cima. E ver que bicho que vai dar. Mas família não. Quem tem um coração de Cristo não. Pensa, pensa, pensa. E aí você vira e dá a outra. Isso é utopia, gente. Isso é palavra. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você não está olhando para um sacerdote e para um homem perfeito. Não está. Mas que anseia ser igual ao Cristo. Estenda a mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, shalom. E de em paz que o Senhor te abençoe. Aliás, não posso terminar o culto sem fazer isso. O Júlio tem sido, Júlio, acabou a macrocélula e ele... Aí eu, sim, agora acabou o culto. Ele, ok. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, se reconciliar com Deus? Ah, bispo,